Convido o vereador Nix a ocupar a tribuna pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, nobre vereador, ex-vereador dessa casa, que muito nos viu com a presença, vereador Cleonor Ribeiro, demais lideranças comunitárias, Tocha Passarinho, nosso amigo ali, lideranças comunitárias. Eu vou mais além, ratifico todas as palavras do nosso vereador Jaime, enquanto o transporte escolar. Eu acho que devemos saber quem é que está ganhando com a licitação. Quem é que está emprestando recursos da educação. Porque essa empresa está, empresa de laranjas, empresas com licitação mal feita, certo? E a gente tem que ver quem é que está levando o dinheiro do transporte escolar. Porque devendo 300 e poucos mil. Quando nessa situação, a empresa que vai voar, que eu tive ciência que a empresa está correndo atrás aí, porque o delegado do trabalho esteve na cidade, e aí as empresas de transporte já vi pessoas no banco e outros lugares, setores correndo atrás de documentação. Então não posso falar que o fraudulento da licitação, mas com certeza essa licitação tem por recorde, dessa forma irregular. Então veremos, aí eu também peço o apoio do Ministério Público, até porque é gravado no passado, que o Ministério Público se manifesta, vereador. Porque esse que é o apoio do Ministério Público também. Está demorando demais as ações do Ministério Público, nessas ações. Vossa Excelência colocou o print, ratifiquei, o Roque está servindo, dizem ali as mais línguas, para se comprar apartamento, terreno, né, fora de Taparica, enriquecendo e a gente dormindo. E a gente dormindo mais uma vez. A gente fala da educação, fala de tudo, tem sempre ali na casa, e não. O que a gente faz? E a secretária e as pessoas que se completam com o salário da prefeitura, com o dinheiro público, enriquecendo e a gente dormindo, depois vai contar história, vereador. A gente vai ficar contando história, merenda escolar. Se deve também a merenda escolar, chegou 240 mil, que foi feito, está onde esse dinheiro? Está sendo pago a quem? E não existe merenda na escola. As escolas depredadas, mais uma vez, vou falar porque ela chegou para mim para pedir que eu... Mas as escolas estão de má qualidade, a merenda, e o que é que está vendo? Vossa Excelência, eu vou discordar com Vossa Excelência na fraude, na questão da fraude, porque nós votamos, né, o povo de Taparica elegeu Vicente, prefeito, e quando o povo clama, quem somos nós para dizer? Então o povo sabia que existia que o prefeito estava um pouco debilitado fisicamente. Então o prefeito tem órgão do gabinete, quando fecha a porta, o secretário faz o que quer. Secretário que manda, Vossa Excelência está certo, mas da porta para dentro, que manda é o prefeito, que eu vejo. Ele está sem força física para andar. Então, o secretário que está gerindo o município, e dizem na rua que é vereador, não é vereador não, porque se fosse vereador, Tatiana tinha saído, outro secretário tinha saído, e a gente não tem poder para isso. Fica perguntando se o vereador, que tinha saído dinheiro, vereador, da gente. O vereador que sabe, o vereador é legislativo, a gente legisla, a gente não manda na prefeitura. Agora, o que vem acontecendo no transporte escolar, tem que ter uma manifestação grande dos estudantes mais uma vez, mas, presidente, o senhor, Vossa Excelência, foi um interlocutor daquela, né, intermediação lá, conseguiu ficar mais 2 dias, e se fez essa licitação de ônibus precário, que vai causar acidente, vai causar morte no nosso município. Esse ônibus não presta, devemos nós parar com isso, e lá em Porto tem que parar. Por que não pode acontecer isso em Taparica, com nossos filhos? Voltando para a empresa do lixo, o que faz com o nosso taparicano, o Vicente não quer isso com o povo Taparica. Quem quer isso é o Denilson, matando o nosso povo. Com empresa imposta, que não paga os recursos ao INSS, pessoas furando mão, né, furando pé, pegando lixo de mão, caindo de caçambas. E qual é a defesa que esse povo tem? É nós que devemos ver isso, devemos ver isso. Qual a defesa que o povo tem? Se agora que o delegado, por uma pessoa de Taparica, que tomou coragem, denunciou as mazelas, não tem pá, não tem luva, não tem chara, não tem bota, não tem máscara, não tem nada. Se uma pessoa dessa morrer, a família fica como? E eles enriquecendo com dinheiro público e nós deixando. É isso que deveremos impor e pedir apoio ao vereador do Ministério Público. Vamos lá, todos nós mostrar força, para que possa realmente o Ministério, que eu sei que tem muitos processos, mas o que está acontecendo em Taparica não pode permanecer, porque somos nós que vamos pagar por isso.
e enquanto as pessoas vão sair rindo da nossa cara. É o que eu estou vendo. Quem está rico vai sair rindo da nossa cara. E nós somos políticos, é o presidente legal do povo. A assinatura das carteiras, o delegado do trabalho veio aí, exigiu muitas coisas, né? Nosso presidente, Vossa Excelência, também entrou com o projeto de lei, o presidente dessa casa, dos animais na pista, continua batendo o povo de Itaparica. Isso é um absurdo. É isso que a secretaria deveria ver. Tem recurso para tudo. Tem carro lotado lá na Rádio do Sol, Rádio do Sol. Tem tudo, e não tem carro para prender os animais. Vamos exigir o cumprimento da lei, que continua os animais matando o nosso povo. Itaparica é uma terra de ninguém, todo mundo chega a ver os animais na pista, acha que é o quê? Animais dentro do fora, animais em tudo que é lugar, na rodoviária, pegando ônibus, é animais em tudo que é lugar, senhor presidente. E a lei não se cumpre nesse município. Muito de parabéns o nosso amigo Teto Passarinho, quando reativa o projeto já existente dessa casa, da pequena consciência negra, que todos nós somos negros, está de parabéns novo líder comunitário, né? Dessa casa, vamos dar todo incentivo a esse rapaz que muito nos brilha com esse projeto. E também falar sobre aqui a empresa de iluminação elétrica. Para concluir, são obras, como você disse, o royalties está sendo gasto indevidamente, com coisas que não é para ser gasto. É mais de quantos milhões aplicados em Itaparica pelo royalties. E o que é que se faz com esse dinheiro? Manguinhos está lá, no estado de calamidade, com aquele esgoto, com obras, e a gente fica recuperando, gastando milhões com recuperações que choveu ontem e hoje já está tudo indo por água abaixo, que se dizem que é 10 por 1. Não existe, e a gente que tem que fiscalizar, junto com o Ministério Público. Para concluir, voltando aqui à tragédia de Gameleira, a qual, presidente, nós fazemos, nós vereadores e o povo também que faz eventos festivos, esse vídeo de alerta, até a gente não queria porque um acontecimento que chocou a ilha em todos os jornais, meios de comunicação, e a gente que tem parentes, todos nós somos parentes, né? Somos co-irmãos, e Itaparica, Gameleira faz parte da minha vida e da nossa vida. A gente tem que ficar muito alerta sobre isso, porque foi um acidente, uma tragédia, né? E a gente que trabalha com crianças, Vossa Excelência fez uma festa belíssima, como eu também fiz em Amoreiras, né? Com crianças, e poderia acontecer em qualquer lugar. Eu acho que o rapaz não teve culpa, porque ele já fazia há vários anos naquele local, e todo mundo gostava, e hoje o povo fala porque foi feito ali, mas serve de alerta para que a gente possa fazer em um lugar reservado. E voltando, para concluir, senhor presidente, vamos se unir, pelo amor de Deus, pela educação. Vamos se unir para que a gente possa acabar com isso aí. Esses hoje não têm condições nenhuma de trafegar no nosso município. São pessoas enriquecendo que vamos ver o que está acontecendo com isso. Muito obrigado. convido o vereador Aguinaldo a ocupar a tribuna pelo tempo de 5 minutos.